E esse vídeo aqui é uma aula retirada do curso 25 ferramentas para Pentest, um curso que acabou de ser lançado, tá aí novinho da Udemy, e é um curso que tem como objetivo apresentar para você mais do que 25 ferramentas bastante utilizadas na área de segurança da informação, hacking e Pentest. Então aqui você vai ver bastante das ferramentas que são utilizadas por profissionais, ferramentas de reconhecimento, ferramentas de exploração, ferramentas de análise e assim por diante. Então aqui você vai conseguir dar uma olhada nas bases do Nmap, do WASP-Zap, do Burp Suite, do Metasploit, do CTOolkit, do Sublister, do Dirbuster, GoBuster, MOM e assim por diante. Então, são mais do que 25 ferramentas. Aqui a gente tem 26 aulas no módulo principal. Dentro dessas 26 aulas, eu explico uma ferramenta no mínimo por aula, e aí existem aulas que a gente tem 3, 4 ferramentas apresentadas. Além disso, aqui no módulo inicial a gente tem toda a introdução do curso, e no módulo bônus a gente tem um resumo de cada ferramenta, se ela faz ruído, se ela não faz ruído, e uma aula bônus para você. Então, esse é um curso que acabou de ser lançado, e se você quiser dar uma olhada nele, você pode estar acessando a página que é o primeiro link na descrição, tanto para você adquirir, quanto para você colocar na sua lista de desejos, ou para você dar uma olhada melhor na grade curricular do curso e na descrição dele, beleza? Então é o primeiro link na descrição, aproveita aí que acabou de ser lançado o 25 ferramentas para Pentest. E nessa aula a gente vai dar uma olhadinha no WASP-Zap. O WASP-Zap ele é uma ferramenta que tem como objetivo fazer testes de vulnerabilidades em aplicações web automaticamente, e ele também pode funcionar meio que como um proxy. Você consegue fazer algumas análises de proxy em cima dele, mas ele é uma ferramenta para uso integrado, para gerar testes em sistemas vulneráveis web, tá? Então ele é feito para isso, mas a gente vai dar uma olhada nele, e na próxima aula a gente vai dar uma olhada no Burp Suite para uma verificação mais passo a passo e mais manual. O WASP ele é uma paulada, a gente pode dizer, no quesito automatização e também no quesito ruído. Ele faz muito ruído no alvo, tá? Mas a gente já vai entender isso. Quando você abre o WASP-Zap, ele pergunta se você quer persistir na sessão. Isso significa que se ele travar, se ele fechar ou algo do tipo, você volta com a sessão persistida. Então todas as informações continuam salvas. Aqui tem a opção de persistir na sessão com o nome baseado na marca no tempo atual, e persistir na sessão especificando um nome e localização que você armazena essa sessão. Eu vou colocar que eu não quero persistir na sessão, já que é só para aula. Vou dar um início nele. E essa daqui é a cara do WASP-Zap. Vamos dar uma olhada primeiro na parte superior, depois a gente dá uma olhada nessa parte da tela em si, tem bastantes opções, e aí a gente vai colocar ele para rodar no VulniWeb, tá? Para ver como que ele vai se comportar lá, e porque lá é um sistema que a gente pode testar, e é um sistema que tem bastante vulnerabilidade, tá? Então vamos começar aqui no WASP-Zap na parte de arquivos, onde você pode abrir uma sessão, criar uma nova sessão, persistir com a sessão. Lembra que eu coloquei que eu não quero? Eu posso alterar por aqui. Tem um snapshot da sessão, então eu posso puxar uma sessão que eu já teria aberto anteriormente, tá? Então eu consigo puxar um snapshot. Tem as propriedades da sessão. E aqui nas propriedades dessa sessão, que é o programa em si que todo está aberto, eu consigo fazer várias coisinhas, como por exemplo, excluir do proxy um domínio, excluir do scanner um domínio, excluir do spider um domínio. Então o spider é um tipo de scanner, e o scanner é como se fosse o scanner ofensivo, tá? Então você consegue ignorar pelo spider, ok? Temos aqui em quesito contexto, o contexto padrão que está marcado, e dentro desse contexto padrão a gente tem incluir no contexto, excluir do contexto, a parte de estrutura, a parte de tecnologia, a parte de autenticação. Então você consegue marcar e desmarcar tecnologias que serão escaneadas. Na parte de autenticação também. Então você pode, por exemplo, fazer uma pré-configuração, uma autenticação baseada em formulário, alguma coisa do tipo. Você tem usuários que você pode colocar aqui para dentro também, usuários forçados. No caso aqui, a gente estaria tratando quase de uma word list. Gerenciamento da sessão em si, autorizações, no caso,
você poderia estar passando aqui algumas configurações de autorização para colocar algumas personalizações de regex. Tem a parte do custom page aqui também, onde você pode estar adicionando um conteúdo, né, um local desse conteúdo e etc. E definindo do que ele se trata. Deixa eu cancelar. Temos a parte do filtro de alerta, onde você pode criar um filtro para um alerta específico. Então aqui você pode colocar um alerta específico do que você quer, você pode personalizar isso. E a parte de exclusão de WebSockets. Então aqui você também consegue colocar um regex para excluí-lo, certo? Então essa daqui é a parte de propriedades dessa seção em si. E além disso, a gente tem a importar um contexto ou exportar um contexto. Também temos essa possibilidade. E carregar um arquivo de add-on. Então aqui você pode ter um arquivinho de add-on e colocar um add-on aqui dentro. Ele permite instalação de add-ons também. Aqui a gente tem o modo Zap, que é um modo dessa ferramenta, né? O nome da ferramenta é Zap na realidade, né? Só que ela é desenvolvida pela ASP, então fica o ASP Zap. E aqui você tem um modo dela. Ela tem o Safe Mode, Protect Mode, o Standard Mode e o Attack Mode. Você pode personalizá-la. Caso você queira fazer menos ruído, caso você queira fazer algo mais tranquilo, ou caso você já queira atacar e fazer ruído pra caramba. Ok? Aqui você pode fazer buscas também. Aqui na parte de visualização, a gente tem todas as abas que são mostradas, né? Aqui é basicamente as abas que são mostradas nessa interface. Temos na parte de análise a política de varredura, e aí dentro dessa política de varredura você tem, por exemplo, o browser cliente, tá? O que você pode configurar dentro do browser cliente, algumas configurações de força, algumas configurações de limite, algumas configurações de qualidade também. Na coleta de informações a mesma coisa, a gente pode configurar o Directory Browsing, a gente pode configurar o htaccess Information Leak, a gente pode configurar aqui em diversos, por exemplo, o SOAP XML. Na parte de injeção tem CRLF, CSRF, CSSS, alguma coisa, só que aqui o CSSS, né, que é o Cross-Site Script, meu Deus, eu tô falando de CSSS. O XSS, ele tem vários tipos de XSS, então você pode configurar aqui também o limite, a força e a qualidade, né, desse XSS, ok? Tem o Buffer Overflow, né, que é o estouro de buffer. A gente também tem o Parameter Tempering, o Remote OS Command Injection, então também tem essas opções aqui na parte de injeção. E na segurança do servidor, a gente tem o RFI e o Path Traversal, que é basicamente o caminho do que a gente está verificando dentro do server. Isso você pode configurar dentro da política padrão, ou você pode criar uma nova política e dentro dessa nova política conter as suas informações. Tá? Tudo depende bastante do que você precisa. Aqui na parte de relatório é o output, basicamente, da ferramenta, que você pode exportar isso como HTML, XML, Markdown, JSON. Você também pode colocar como um arquivo, exportar como resposta, como mensagem. Você pode exportar todas as URLs testadas para um arquivo, todas as URLs selecionadas para um arquivo, então você vai selecionar aqui na tela e vai exportar elas, ou exportar isso tudo para um contexto ou comparar com outra seção aberta. Então, se você fez uma sessão de teste no domínio há um mês atrás, você consegue comparar essas duas sessões. Na parte de ferramentas, a gente tem o navegador pela API, o Toggle Break All Request. Então aqui em ferramentas a gente tem ferramentas individuais que são utilizadas ao longo do processo de ataque. Tá? Então a gente tem todas essas ferramentas aqui que você pode estar utilizando elas individualmente, como por exemplo o Spider. Tá? Então eu posso estar usando essas ferramentas individualmente. Na parte de import, a gente tem o input das informações, né? Você pode importar isso, você pode importar várias coisas aqui dentro. Então, esses importes, eles são tanto para você analisar, quanto importes de alvos. Aqui na parte online, a gente tem o suporte, né? Todas as partes que a gente tem aqui de homepage e tudo mais. E ajuda, a gente só tem informações sobre nada demais. Aqui em cima, nesse outro menu que a gente tem superior, a gente vê que aqui tem o Mode também. A gente vai trabalhar hoje com o Standard Mode, mas a gente vai ligar o Attack Mode ao longo do processo. A gente tem aqui para criar uma nova sessão, abrir uma sessão, persistir com essa sessão, um snapshot da sessão, propriedade, opções,
Dynamic Switch to Look and Feel. Aí a gente tem mostrar todas as abas, esconder abas não fixadas, mostrar ícones das abas e esconder o nome das abas, que é o que está acontecendo aqui, né? É o que está marcado. Então aqui é muito mais visualização, tá? Essas outras opções são de visualização também. A gente tem o gerenciamento de add-ons, caso você queira atualizar algum add-on, caso você queira instalar algum add-on, então isso daqui você consegue também fazer, certo? Aqui, volta. Aqui a gente tem a parte de verificação de atualização dos add-ons e do próprio aplicativo, né, da própria aplicação. Você também pode fazer um set break, para basicamente você setar uma parada para ele. Aqui você tem o Custom Breakpoint do HTTP, para também você setar uma parada para ele. A política de varredura, e aqui nessa política de varredura a gente já viu como é que funciona por cima, né? Então essa daqui basicamente é a política de varredura, é o que a gente abriu anteriormente, né? Aqui a gente tem a parte de gravar o que está acontecendo via ZScript, ok? Aqui tem o guia do usuário e o Disable the ZapHood. O ZapHood a gente vai dar uma olhada. E aqui você abre um navegador que já possui as configurações pré-configuradas com tudo prontinho para usar o Zap, tá? Então ele também mostra aqui. Vamos agora para a aba de baixo, tem mais opções. Aqui a gente tem a opção de sites e aqui eu posso adicionar scripts, tá? E aí dentro desses scripts eu consigo fazer as configurações deles, o que eles fazem, etc. Mas a gente não vai mexer nisso nessa etapa, ok? Porque se tiver que varrer todas as opções do Zap, cara, é um curso só para isso, é uma ferramenta bem grande, bem vasta e bem complexa, ok? Aqui a gente tem um início rápido, onde é a telinha inicial dele, né? E a gente pode fazer um scan automatizado e pode fazer um scan manual. Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir o navegador pré-configurado e a gente vai começar um scan automatizado. E a gente vai partir para o manual lá no Burp Suite, que eu acho mais interessante de ser trabalhado manualmente do que o Zap, ok? Aqui a gente tem os requests, então para aparecer todos os requests, desse início rápido, as respostas e os scripts, ok? Beleza? Show! Aqui na esquerda, nessa aba da esquerda, a gente tem essas 4 opções, que é mostrar apenas as URLs do escopo, a gente não adicionou nada no escopo. A gente pode adicionar um novo contexto, então esse novo contexto, né, ele seria o nome do contexto que eu selecionaria, né, e eu poderia selecionar um site, caso eu não tenha nenhum site aqui, é só cadastrar um site e colocar ele dentro de um contexto, ok? Então eu posso fazer essa modificação aqui também. Eu posso fazer importar um contexto, né, ou exportar um contexto, a gente já sabe disso. Então o contexto é essa tela aqui. Se você estava se perguntando, Afonso, o que é contexto? O contexto é essa tela com essas informações que a gente possui. Aqui em sites, eu consigo configurar esse site, eu consigo executar as aplicações, eu consigo excluir, eu consigo fazer bastante coisa quanto a sites. Como eu não adicionei nenhum site aqui ainda, não tem como a gente fazer essas varreduras, não tem como a gente fazer essas verificações, mas ao longo do processo você vai ver que vai abrir já vários sites aqui. Aqui embaixo, essa é a tela de resposta, onde a gente vai receber todas as informações de histórico, todas as informações de alerta, de saída e de todos os outros tipos de scan que ocorrem ao longo do período. Vamos fazer o seguinte agora, vamos abrir o navegador e vamos entender um pouco mais dessas respostas. Ó. Eu vou abrir o navegador pré-pronto, né, que é o que já está configurado aqui, e a gente vai entrar no VulniWeb, ok? VulniWeb, login. E a gente vai entrar no VulniWeb Login. Tá? Login Page é aquela página que a gente já trabalhou. E esse daqui, que apareceu ali, é o HUD, tá? É o ZapHood. Ele aparece simplesmente para perguntar se você quer ajuda ou se você quer continuar o processo. Se você clicar em continuar o processo, você vai e fechou. Vamos minimizar o navegador agora para entender a interface e aí a gente já começa um modo de ataque aqui dentro desse cara. Ó, aqui você pode ver que sites já foram apresentados. Então a gente tem alguns sites aqui e dentro desses sites você pode clicar com o botão direito e fazer execuções para cada URL dessas. Então você pode ver que cada URL tem algo diferente para se fazer, né? Tem algumas propostas para se fazer e você pode abrir também em outros navegadores e tudo mais, ok? Você pode excluir ele, por exemplo, do Spider ou excluir ele do proxy.
Como eu disse, o Zap ele tem uma funcionalidade de proxy e que a gente consegue ver ela por meio do histórico. Então, olha aqui no histórico, onde você consegue ver o proxy funcionando de fato. Então, aqui você vê tudo que está ocorrendo, tudo que está carregando. E se eu clicar aqui, eu consigo analisar, por exemplo, qual é o código do HTTP, qual que é a razão disso, qual que é o tempo de resposta, qual que é o tamanho, se existe tipo algum alerta, se não existe nenhum alerta para esse site, quais são as tags e tudo mais. Se eu clicar com os dois, se eu clicar 2 vezes em cima dele, eu consigo ver, por exemplo, as informações aqui na aba de cima desse request em específico, ok? E aí eu posso ir passando, né? Por quê? Porque eu estou lendo requisição. Lembra que eu falei aqui seriam as requisições e aqui seriam as respostas? É exatamente do proxy que está reportando aqui embaixo. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no VuniWeb, eu consigo ver a requisição que eu acabei de fazer e eu consigo ver a resposta que eu acabei de fazer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos logar no VuniWeb, porque tem a opção de login, né? Vamos dar um teste, e vamos ver essa requisição aqui. Ó, eu acabei de logar, e se eu for dar uma olhada aqui no meu histórico, eu consigo ver essa requisição e consigo ver essa resposta. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui só onde é que ela se encontra. As mais de baixo são as requisições mais recentes, ok? Então, olha só, eu acabei de logar, certo? E foi passado via post, ok? Foi passado via post. E aí, tem todo o tempo, toda a resposta e tudo mais. E aqui, você pode ver que ele já pegou o name, teste, pass, teste. Então, ele conseguiu fazer a interceptação dessas informações por meio do proxy. E aqui eu consigo ver a resposta disso. Consigo analisar a resposta HTML e tudo mais disso. Perfeito? Então aqui você consegue analisar tudo que é passado via proxy para a ferramenta em si. E você pode trocar esses links aqui em cima em site. Né? Pode ver que eu estou clicando, ó, eu estou marcado em cima do site. Se eu trocar aqui, não vai mudar lá em cima, né? Porque eu troquei aqui, mas lá em cima eu continuo clicando ali. Ó. Tá vendo a diferença? Agora, vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui dentro. O que eu consigo ver aqui dentro dessa raiz? Aqui dentro dessa raiz eu consigo ver as imagens, por exemplo, que foram obtidas ao longo da breve verificação do proxy que ele fez. E só, não tenho nenhum alerta, tá vendo? Quer dizer, eu tenho alguns alertas, pouquíssimos, né, de misconfiguration e tudo mais. Alguns deles não são nem desse site, eles são do próprio Mozilla. Mas eu tenho nada de saída, eu tenho algumas coisas de WebSocket, mas se a gente for ver aqui em alertas, eu tenho pouquíssimas coisas, eu tenho só 17 alertas. Agora vamos voltar lá para aquele cara, vamos voltar na tela inicial, o nosso proxy está funcionando, está interceptando tudo normalmente, e aqui nessa interface, que é o navegador configurado para isso, a gente pode ver que tem algumas opções nas bordas da tela. Né? Você pode ver isso, a gente tem algumas opções nas bordas da tela. Aqui a gente tem o Out Scope, então para mim sair desse escopo. A gente tem o Off Break, significa que eu não tenho nenhum ponto break configurado, nem de HTTP, nem de nada do tipo. Então eu poderia configurar um break caso ele encontre alguma coisa X, Y específica, saia do ataque. Aqui a gente consegue ver o que está, o Show Enable, né? Tá habilitado. Eu vou deixar aqui assim normal. O que significa isso? Significa que quando a gente tiver novas flags encontradas, novos alerts, ele aparecerá para a gente no cantinho da tela. Tá? A gente tem o Page Alerts, a gente tem o Page Alerts Medium e o Page Alerts Low. Então, se a gente encontrou alguma coisa de alta periculosidade, alguma coisa de média e alguma coisa de baixa, a gente também tem o Page Alerts de Info. O de Info ele não tem gravidade definida, ele é só informações e a gente depois já vê isso ali no relatório de escopo. Aqui se eu clicar no maisinho, ele vai aparecer para mim o que eu tenho para selecionar, que eu posso selecionar uma página, algo específico, né? Para colocar aqui na tela. E aqui na direita é onde as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Vamos de baixo para cima, para ficar mais legal. Eu tenho as flags novamente, tá? Então eu tenho as flags novamente, só que vamos ver a diferença. Aqui eu tenho o Page Alerts, tá? Que é o geral, e aqui eu tenho o Site Alerts, que é exclusivamente do site que eu estou, ok? Aqui a gente tem o Attack Mode. Lembra que lá em cima eu consigo definir o modo, o Attack Mode? E eu não estou no Attack Mode, né? Eu estou no Standard Mode. Então o Attack Mode está off. Perfeito? E eu posso habilitar esse Attack Mode para on. A gente tem também o Scan ativo, o
Ajax Spider e o Spider normal. E a gente também tem o Site Tree. O Site Tree ele vai mostrar para a gente a estrutura do site, certo? Então vamos dar uma olhada aqui se ele já conseguiu fazer alguma coisa. Tá com alguns domínios que a gente acessou até chegar nesse site, né? Mas ele já conseguiu algumas coisinhas, ó. Então mostra o Site Tree, ok? Aqui em Spider, ele vai fazer uma verificação, tá? Ele vai rodar a ferramenta e vai fazer uma verificação ativa. Então ele está fazendo lá a verificação dele. E a gente já vai ver o resultado disso, né? Ele já tem uma informação disclosure ali, aparece a notificação. Terminou, tá? O Spider terminou. Se eu voltar aqui, eu tenho uma nova aba, a aba Spider. E essa varredura do Spider ela já foi concluída, tá 100%, ok? Ele conseguiu encontrar 86 URLs e adicionar 42 nodos, 42 URLs novos à nossa página lá em cima. E o Spider ele vai fazer basicamente uma busca sobre as informações dessa página, certo? Então ele vai dar aqui se o procedimento foi feito corretamente ou não e o que foi conseguido obter por meio desse cara, perfeito? Aqui a gente tem os nodos que foram adicionados, né? Os novos nodos que tem dentro desse site, ok? E aqui algumas mensagens. São informações complementares, é basicamente um proxy aqui, ok? Só que de cada verificação do Spider. E aqui eu consigo fazer a cópia de URL e tudo mais. Então se eu pegar um carinha aqui, vamos pegar esse cara aqui aleatoriamente, eu vou dar um copy URL, vou vir aqui e vou abrir ele. E ele existe, tá vendo? Ele existe, ele não errou. O meu Spider ele realmente conseguiu obter essas informações. Agora se vocês observarem, tem um Ajax Spider também, eu vou iniciar ele. Tá? E aqui você seleciona o browser que você está. Eu estou no Firefox Headless, então eu vou colocar Firefox Headless, que é basicamente o Firefox já configurado, né? Tá com tudo bonitinho e tal, mas você pode selecionar ali outros, como você viu. Ele está rodando, tá? Ele está running, então ele está rodando o Spider Ajax. E enquanto ele roda, a gente vai habilitar o Attack Mode, tá? Eu vou deixar esse ativo, a scan ativo, desabilitado por enquanto, mas eu vou habilitar o Attack Mode e mostrar para você como que ele executa. Ó. Vou habilitar o Attack Mode, então deu um turn on, ok? E o meu Attack Mode ele começou a fazer a varredura, ele está em 0%, então novamente apareceu aqui uma outra aba, né? A aba varredura ativa do meu Attack Mode. Eu executei o meu Attack Mode, então automaticamente ele coloca a varredura ativa para rodar, certo? Então, pô, eu preciso colocar o Active Scan? Cara, talvez não, porque o Attack Mode ele faz uma varredura gigantesca dentro desse site, tá? Ele faz uma varredura gigantesca, ele é muito agressivo, tá? Tem que deixar isso bem claro. Ele é extremamente agressivo, ele encontra muita coisa sim, mas ele é extremamente agressivo, ele faz muito ruído no site alvo, ok? Cara, é muito ruído mesmo, é ruído absurdo, assim. É algo até meio assustador, porque é muito simples de um AF bloquear e etc. Porque, cara, é brute force, é paulada. E se você for dar uma olhada aqui no proxy, ele está travado, né? O proxy está travado, mas se você for ver na varredura ativa, você consegue ver todos os procedimentos que ele está fazendo. Então, esse tipo de verificação você consegue acompanhar quais são os testes que ele está fazendo. Então, beleza. Posso até dar um start aqui no Active Mode, não tem problema nenhum nisso, mas ele vai resetar basicamente, porque o Attack Mode já estava habilitado, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause aqui, para você não vai demorar nada, mas eu vou dar um pause de uns 5 minutinhos, para a gente retornar depois e ver o que ele trouxe para a gente e dar uma olhada nas flags, que é uma coisa que interessa bastante nessa etapa do Zap, beleza? Então eu vou pausar aqui para a gente voltar depois de 5 minutinhos com a análise do que ele encontrou, quais vulnerabilidades e tudo mais, e como que a gente pode analisar isso e extrair do Zap uma informação mais precisa. Beleza, voltamos então aqui depois de 5 minutinhos. Vamos dar um pause aqui no teste, a gente não precisa terminá-lo, né? Vamos dar um pause aqui nele, sem problema. Beleza, pausou. E agora vamos dar uma olhada nessa tela aqui que é um pouco nova, né? Aqui a gente tem mostrar detalhes do progresso da varredura. Então é essa varredura aqui em si.
Então você pode ver que ele nem fez alguns testes ainda. Ele, por exemplo, não fez um XSS, ele não fez um SQL Injection direito. Então, algumas verificações ele não fez porque a gente pausou antes que ele fizesse isso. Mas ele já fez algumas outras verificações. E aí a demora daqui, tá? Depende bastante do site, depende do tamanho dele, depende de um monte de coisa, basicamente. Tá? Então, essa demora, ela depende muito de cada ambiente, de cada cenário diferente. Vamos ver se a gente já tem algum alerta que possa nos ajudar. É claro que ao longo da verificação ativa que a gente fez acessando o site e tudo mais, ele já pode identificar sim algumas coisas. Tá? Como eu disse, a gente não vai ter nada de muito incrível, porque ele não terminou de fazer as verificações ainda, mas já é possível analisar algumas coisas. E aqui nos alertas a gente vai para uma aba que você não conhece, né? Que a gente não deu uma olhada a fundo nela. Então, como que funciona essa aba? A gente tem um total de 23 alertas, 23 tipos de alerta, né? E aqui, quer dizer, a gente tem 23 alertas no geral. E aqui, olha só, a gente tem as categorias de cada alerta. A bandeirinha azul são as informações, né? Então tem informações aqui, timestamp disclosure, por exemplo. Então não são graves, são só informações entregues. E aqui tem as informações sensíveis, né? Entregues via URL, por exemplo. Se eu abrir aqui, eu tenho duas, né? Só duas. Mas quais são as informações? São do Google. Então ele vai me passar aqui que as informações sensíveis são, por exemplo, o ID do usuário. Lá no Google, lá na pesquisa do Google, nem é do nosso site-alvo. Vamos dar uma olhada no que ela tem de XSS Reflected. Vamos ver o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem um alert dentro a gente tem um alert dentro do URL. Então será que isso existe mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. Então, não teoricamente a gente conseguiu fazer alguma coisa, né? A gente pode ver ali que, beleza, não funcionou, não deu um refletido, não fez nada do tipo, mas também pode ser que seja por conta do script utilizado, né? A gente tem que sempre entender o seguinte, não necessariamente porque está aqui que funciona, tá? Não necessariamente que está aqui está funcionando. O método que está aqui talvez não funcione. Esse, no caso que eu testei, funcionou o XSS Reflected. Então eu consegui o XSS por meio da URL e a URL é essa daqui passada. Né? Então é o teste PHP, vulnweb.com, produtos.php, artista e eu passei basicamente um string em URL, né, encodado em URL, que ele diz o seguinte: div script alert div. Pronto. Então a gente encontrou uma falha de XSS, ok? Então essa daqui realmente bate. E aqui nessas descrições, como que ele diz? Ele diz a URL, como que ele testou. Ele diz o risco, tá? Se é um risco alto, baixo, médio. A confiança desse teste está funcionando ou não. Qual foi o parâmetro? Nesse caso foi artista, né? Que está aqui, ó. Artista. Qual que foi o ataque feito? Que é essa URL criptografada não, né? Mas traduzida para URL. Aí ele mostra o CWE-ID, tá? Que é o CWE, que é uma categoria da CVE, né? O ASCII-ID também. A fonte desse ataque, o que ele é, né? E uma descrição do que é esse ataque. E quando tem demais informações ele mostra, mas também mostra aqui as possibilidades de solução e algumas referências, talvez para você colocar no relatório para o seu cliente, alguma coisa do tipo. Okay? Vamos lá. Ele também me disse que ele encontrou 9 SQL Injection. Então vamos dar uma olhada nesse SQL Injection. E aqui a gente tem possibilidades de SQL Injection, tá? Não quer dizer que a gente vai conseguir acessar o banco de dados com isso, mas são possibilidades de SQL Injection. Aqui, por exemplo, ele não trouxe nenhuma informação relevante, mas se eu colocar um aspas, eu acredito que ele vai dar erro. Então, pronto, aqui tem um erro de SQL Injection. Provavelmente a gente conseguiria fazer um SQL Injection, mas aí o interessante seria utilizar ferramentas prontas para isso, ou, é claro, fazer um SQL Injection manualmente. Ok? Então, ele também encontrou um SQL Injection. Aqui, a gente tem o Remote File Inclusion, o RFI, ele tem uma falha de RFI a princípio, então a gente também conseguiria fazer esse tipo de verificação, certo? E beleza, show. A imagem aqui realmente tá dando BOzinho, ó.
E a gente tem algumas outras opções de falha, mas a estrutura dele é basicamente essa, tá? Você ter uma falha e ele demonstrá-la para você. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma falha, ele está dizendo para mim que a gente tem uma falha de htaccess. Vamos ver se essa falha de htaccess existe. Ó, tá pedindo para mim baixar. Então vamos abrir com um bloco de notas. E vamos ver se essa falha existe, né? E sim, existe. Realmente o htaccess está disponível aqui para gente. A gente consegue ver algumas informações, né? Então essa daqui também é considerada uma falha, tá? É htaccess information leak. Então ele consegue pegar essas informações em diversos pontos da aplicação e também é considerada uma falha de nível médio, né? De risco médio. E aqui tem todas as informações também referentes, tá? Referência, solução e tudo mais. Beleza? Vamos minimizar aqui. Aqui ele tem Application Errors Disclosure, que são erros que aparecem na sua aplicação que não seriam interessante você deixar visível, como erros de sintaxe. Aqui é um erro que ele encontra, tá? Ó, existe um erro no seu SQL Syntax, esse erro não é interessante aparecer, tá? Então pode ser considerado uma falha, porque está passando informações sensíveis. A gente não achou nada de CSP, a gente achou duas de Misconfiguration, tá? Mas esse misconfiguration eu acho que é do Mozilla, não é nem do nosso alvo. Não é nem do nosso alvo, então esquece. A gente achou falhas do Xframe Option Header Not Set. E aqui é uma falha que ela pode permitir o clickjacking, tá? Então, quando você tem o Xframe ele setado como not set, né, ele não configurado, você pode ter problemas com o clickjacking. O clickjacking é basicamente uma falha que basicamente, por exemplo, tá? Eu estou aqui no site e clico na logotipo. Se eu cliquei na logotipo, ela vai me redirecionar para o acunetics.com, por exemplo. Só que eu tenho um botão invisível que está fazendo uma outra ação. Então, quando eu clicar no logotipo, apesar de eu ir para o URL da Acunetics, eu vou acabar caindo num golpe. Eu vou acabar baixando alguma coisa sem querer, algo do tipo, porque existe um botão invisível e é basicamente isso que é o clickjacking. Okay? Então, ele também encontrou clickjackings aqui. A gente achou anti-CSRF token pra caramba e aqui aparece no demais informações, né? E não existe um anti-CSRF token em nada dentro do sistema. Existem outras configurações de cookie aqui também. Cross-domain, ele também conseguiu encontrar cross-domain. E você percebe que, ó, quando eu clico aqui, tá, para exibir as informações, e clico na informação, ele me mostra no código marcado da onde que ele encontrou isso, tá? Quando ele consegue verificar isso por meio de um código, ok? Então lá no SQL Injection não tem muita coisa, por exemplo, tá? Não tem muita coisa, por exemplo, porque o SQL Injection é bem mais bruto. Agora aqui quando se trata de informação, ele mostra da onde que ele obteve essa informação dentro do domínio. Perfeito? Aqui agora vamos para a parte de informações, que eu falei que a gente poderia dar uma olhada. Deixa eu pegar uma informação que seja breve aqui. Ó, informações sensíveis. Ah, tá. Esse daqui é do Google, a gente já viu, né? Eu acho que não tem nada do VulniWeb. Eu acho que aqui a gente vai encontrar muito mais coisas do Firefox e do Google do que do VulniWeb. Mas são informações, né? Não necessariamente são falhas. E bem, basicamente esses são os alertas entregues pelo Zap. São eles que importam muito na hora de uma validação disso. E como eu disse, não significa que porque está no alerta é uma falha certeira. Você tem que verificar manualmente. Você não pode deixar que uma ferramenta trabalhe para você. Você não pode deixar que o seu conhecimento seja limitado a uma ferramenta. Então você tem que ter o conhecimento para conseguir extrair o máximo dessa ferramenta. E nesse quesito aqui, por exemplo, achou um SQL Injection, a ferramenta achou SQL Injection. Verifique manualmente para ver se existe a possibilidade, para ver o que tem de falha. Achou um XSS, verifique manualmente, verifique o que dá para fazer com isso e etc. Tá? Ela é uma ferramenta que automatiza uma boa parte do trabalho, mas ela não pode nem te substituir e nem fazer com que o seu conhecimento seja limitado a ela.
Então você tem que saber, além de utilizar o Zap, fazer toda a parte que envolve o conhecimento por meio dos testes feitos pelo Zap. Então, conhecimento em SQLi, o conhecimento em XSS, CSRF e assim por diante. Ferramentas são ferramentas, né? Elas servem para auxiliar no seu trabalho, então você não pode ficar refém de uma delas. E o Zap é uma ferramenta brabíssima, é uma ferramenta ótima para esse tipo de verificação, né? Automatiza tudo e etc. Ele achou coisa pra caramba e a gente nem terminou os scans. O scan ainda está parado aqui em 13%, e ele já achou coisa pra caramba. Ele encontrou um monte de diretório, um monte de subdomínio, mas da mesma forma ele não consegue encontrar todos os diretórios, ele não consegue encontrar todos os subdomínios. Existem ferramentas específicas para isso, e existe também o seu conhecimento. Você tem que analisar o ambiente, analisar o cenário e conseguir colocar em prática todo esse esquema, toda essa parte de qual ferramenta usar, por que usar ela e por que usar tal. E eu mostrei aqui o Zap ele é bem automatizado, como eu já disse, eu gosto de utilizar ele dessa forma automatizada. Quando eu estou fazendo algum teste que eu tenho permissão, geralmente não tem nenhum tipo de problema com AF, etc. Mas se você pegar um sistema que tenha um Web Application Firewall, que tenha algum firewall do tipo, é muito provável que o Zap no modo ataque, né, no Attack Mode, ele seja bloqueado. E aí não é tão interessante utilizar ele. Pode ser que você consiga fazer 10% só da verificação e o seu IP seja bloqueado pelo WAF ou pelo firewall em si, que está dentro da aplicação, dentro do sistema, dentro da estrutura. Tá? Então, ele é uma ferramenta automatizada para verificações web, só que muito barulhenta, faz muito ruído, ela é um brute force do início ao fim, quase. A parte de reconhecimento dela não é só passiva, é passiva e ativa, então você tem que analisar bem qual o escopo que você vai estar utilizando ela. E como eu disse, se você é contratado para fazer um teste web, alguma coisa do tipo, e, por exemplo, o seu cliente vai desabilitar o AF para você validar as informações da melhor forma possível, ou se faz parte do seu trabalho burlar o AF, ou se você vai primeiro trabalhar com o AF desabilitado, depois o AF vai ser habilitado para você trabalhar, enfim. Aí tudo depende do seu escopo, você tem que ser profissional e qualificado o suficiente para analisar ele e ver o que é melhor para o seu teste naquele momento, naquele cenário, para aquele serviço. Beleza? Então, basicamente é isso. Essa foi a aula sobre o WaspZap. Espero que você tenha compreendido. Ele é disponível para Linux, para Windows e eu acho que para Mac, mas eu não tenho certeza. Então é só jogar no Google o WaspZap, entrar no site deles oficial e dar uma olhada. Tá? Ele tem um nome bonitinho, não é só Zap, mas agora eu esqueci, enfim. Mas deixa eu até ver se a gente consegue ver aqui. O WaspZap não parece nem um nome total dele, mas ele tem um outro nome, não é Zap só, assim, feio. Tem um nome bonitinho. Não tô achando. E, bem, basicamente é isso, tá? Dá uma olhadinha lá no site deles, ó, zapproxy.org, perfeito? E é como eu disse, além dele ser um proxy, ele faz vários testes ofensivos automaticamente, mas isso não necessariamente é benéfico, perfeito? Então, espero você na próxima aula. Valeu e até mais. E eu voltei aqui no final do vídeo só para pedir algumas coisas para você. Primeiramente, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilhe essa aula com seus amigos. Lembrando que essa aula faz parte do 25 Ferramentas para Pentest, um curso que acabou de ser lançado na Udemy. Então, se você tem interesse, é o primeiro link na descrição para você acessar essa página aqui e entender um pouco mais sobre o curso e adquiri-lo aí e colocar na sua conta Udemy, beleza? Então é isso, muito obrigado e até mais.